Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, através das escritoras e dos livros que passam essas escrevivências. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a esse episódio especial. Para quem não sabe, o nosso programa, o Entre Sumários Cast, está neste momento ultrapassando a contagem dos 150 episódios no ar em 3 anos. É muito gratificante conseguir dizer isso, mesmo com todos os perrengues que nós sofremos recentemente e todos os que nós passamos lá no início, em 2020. É um alívio saber que existem alguns de vocês que seguirão fiéis conosco até enquanto durar esta caminhada. A todos, o meu muito obrigada. Ao meu time tradicional que não está aqui comigo hoje, meu muito obrigada a elas, que vão receber vocês em outro episódio futuramente. Vocês ouviram o tema. Eu tô com um time extremamente importante hoje. Então, pegue a sua água, o seu café, o seu vinho, ou seja lá o que você bebe, porque essa conversa vai ser longa. E agora eu vou passar a palavra para as minhas convidadas se apresentarem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Burriti, do The Burriti. Eu sou autora, jornalista, redatora, colunista e várias coisas. Eu falo sobre livros, entretenimento no geral, adaptações e tudo mais no meu perfil. Também tenho um podcast chamado Literally, mas ele tá parado por um tempinho. E eu agradeço muito a Rai por ter feito esse convite. Eu amei. Espero contribuir bastante para o episódio de hoje. Foi uma honra conseguir você aceitar gravar comigo. Foi uma honra conseguir te receber aqui. Eu sei que a agenda é difícil, mas muito obrigada por ter aceitado falar nesse espaço. Eu que agradeço. Comemorando o dia 25 de julho, a data remonta ao ano de 1992, quando em Santo Domingo, República Dominicana, realizou-se o primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. O encontro, além de propor a união entre essas mulheres, também visava denunciar o racismo e machismo enfrentados por mulheres negras, não só nas Américas, mas também ao redor do globo. Essa importante reunião conseguiu que a ONU, ainda em 92, reconhecesse o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Já em nível nacional, pela Lei 12.987 de 2014, ficou estabelecido também no dia 25 de julho o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, que além de compartilhar dos princípios do Dia Internacional estabelecido em 92, também tem o propósito de dar visibilidade para o papel da mulher negra na história brasileira através da figura de Teresa de Benguela. A partir disso, eu tive a ideia de reunir aqui esses times de influenciadoras negras para que pudéssemos falar sobre escrituras negras da América Latina, não somente as brasileiras, ok? Lembrando que este grupo continental possui 31 nações, então as recomendações irão se misturar entre brasileiras, chilenas, mexicanas, jamaicanas, argentinas, cubanas e por aí vai. Preparem seus blocos de notas, porque aí vão as recomendações e todas elas são muito boas. Começando pela minha lista, Eliana Alves Cruz. Estou lendo essa mulher nesse momento, estou lendo Solitária nesse momento, e assim, já tem cartaz para ser uma das minhas escritoras favoritas. Minha conterrânea nasceu no Rio de Janeiro, a jornalista Eliane Alves Santos Cruz.
onde atua como chefe do departamento de imprensa da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, sendo também vice-presidente do Comitê de Mídias da Federação Internacional de Natação, FINA. Neste campo de trabalho, ela visitou dezenas de países e participou de 3 Olimpíadas, 20 campeonatos mundiais e inúmeros eventos nacionais ligados ao esporte. Como escritora, ela vem se destacando na ficção, inicialmente com o romance Água de Barela, fruto de 5 anos de pesquisa sobre a história de sua família desde os tempos da escravidão. Em 2015, o livro foi contemplado com o primeiro lugar no Prêmio Oliveira Silveira, concurso promovido pela Fundação Cultural Palmares, que publicou no ano seguinte. E uma nova edição já se encontra disponível hoje pela Malê Editora. Em 2016, ela entregou a edição 39 da série Cadernos Negros, com poemas de sua autoria. E no ano seguinte, contribuiu com 2 contos para a 40ª edição dos cadernos. Entre eles estava a narrativa de ficção científica intitulada 88. Neste mesmo, participou também da premiada antologia Novos Poetas. Empenhada no resgate da memória social e cultural da cultura afro-brasileira, seu mais novo romance, O Crime do Caso Vaz Longo, figura como romance histórico e policial, como uma instigante narrativa que se inicia em Moçambique e chega até o Rio de Janeiro. Teresa Cardenas é escritora, atriz, contadora de histórias e assistente social. A escritora cubana é membro da Associação de Escritores da União de Escritores e Artistas de Cuba. Recebeu vários prêmios que acreditam como uma das vozes mais relevantes da literatura para crianças e jovens no país, entre os quais se destacam os livros Cartas para Minha Mãe, Cachorro Velho e os livros acima foram adotados em programas de leitura de escolas brasileiras públicas e privadas. Seus contos aparecem em antologias em Cuba e em outros vários países. E todos eles são publicados no Brasil hoje pela editora Paz. Lubi Prates é uma poeta, tradutora, editora e curadora de literatura, nascida em 86 em São Paulo. Sua relação com a escrita e leitura começou durante a infância, muito incentivada por sua família. Os primeiros poemas e contos só foram escritos durante a adolescência e compartilhados em blogs individuais e coletivos. A partir da autopublicação veio O Coração na Boca, seus livros de poemas de estreias, publicado em 2012 pela editora Multifoco. Coração na Boca foi reeditado em 2016 pela Patuá e em 2016 também ela publicou Tris pela mesma editora. Durante os primeiros anos de sua carreira literária, Lubi estudou psicologia, feminismo e relações sociais, o que modificou sua produção, fazendo-a ter, além de sua produção estética, uma preocupação social com o que produzia a partir de seus poemas. Em 2017, seu terceiro livro, Um Corpo Negro, foi contemplado com o PROAC de Criação e Publicação de Poesia. Um Corpo Negro foi publicado no ano seguinte, em 2018, e ganhou o prêmio Jonathan Santiel de Psicologia e Relações Raciais e foi finalista do 61º Prêmio Jabuti e do 4º Prêmio Rio de Literatura. Tinta Limón, uma escritora argentina, inspirada na composição racista que existe em cima do termo quilombo para o espanhol castelhano, que lá quilombo significa sinônimo de desordem ou bagunça. Portanto, a partir dessa conotação racista e tentando ressignificar tal palavra para o sentido que nós brasileiros conhecemos por quilombo, que é local onde escravizados e refugiados ficavam enquanto fugitivos das fazendas onde eram forçados a trabalhar, ela criou esse livro de 288 páginas, composto a partir de 38 escritores negros e negras que nasceram no século XX em diversas regiões do Brasil. Segundo a editora Tinta, a proposta da obra, dessa antologia, é gerar um espaço de resistência dentro do campo literário brasileiro que circula em língua espanhola, dentro da Argentina. Radicalmente falando, a centralização da Argentina enquanto literatura é extremamente branca, porque a Argentina esconde seus negros. A Argentina tem uma predileção a genocidar o povo negro
em grande escala e esconde seus negros na literatura, esconde seus negros nas novelas, esconde seus negros nos filmes o tempo inteiro. Então, essa antologia que contém pessoas como Solano Trindade, Carolina Maria de Jesus, Carlos de Assunção, Oswaldo de Camargo Cuty, Conceição Evaristo, Geni Guimarães, Bel Puan, Esmeralda Ribeiro, Eliakim Rufino. Só para início de conversa, Lívia Natália, a própria Luby Prates que eu citei anteriormente, é justamente para ajudar nessa desconstrução de que existe um cenário negro na América Latina que pode ser compartilhado entre os dois países vizinhos na língua espanhola, incentivando que mais argentinos negros conheçam mais escritores brasileiros e incentivando que mais pessoas pretas na Argentina tenham coragem a escrever e serem publicados nesse país que faz essas coisas nefastas que eu acabei de narrar para vocês. O volume ainda traz 2 estudos críticos sobre a literatura brasileira contemporânea, juntamente com as questões raciais, assinados pelos pesquisadores Regina Dal Castangne e Mário Augusto Medeiros Silva. A escritora Maria Elcina Valência, colombiana, nascida em Buenaventura, em 63, no Vale del Cauca. O trabalho artístico dela se resume basicamente em trabalhar na direção de grupos que compõem composições artísticas de música, dança e poesia. Ela também é uma ativista pelos direitos raciais de pessoas negras na Colômbia, e ela é uma professora de educação secundária e básica certificada pelas escolas. O Museu de Rayo foi um encontro de mulheres poetas colombianas de 91. O primeiro grande palco abre as portas para o trabalho poético de Elcina. E os diretores do museu ficaram impressionados com a qualidade da poesia dela e decidiram apoiá-la na primeira publicação do seu livro Todos Somos Culpados, no ano seguinte, em 92. Esse mesmo museu, anos mais tarde, publicou um outro encontro de mulheres poetas colombianas chamado La Galardona, junto a Maria Teresa Ramírez e Marigueso, com o título de Alma Negra, equivalente ao título de Almadre, otorgado às poetas colombianas que estão alcançando a excelência em sua obra. No momento, Maria não está publicada no Brasil por nenhuma editora. Abre aspas. É curioso ver como em um país afro que conquistou 2 das datas internacionais comemorativas mais importantes em termos de direitos das mulheres, esta e o 25 de novembro, a realidade das mulheres e meninas afrodescendentes ainda esteja marcada pelo estigma e marginalização. Fecha aspas. Afirmou Elina Castilho, advogada feminista da Anistia Internacional, nascida na cidade de Santo Domingo, na República Dominicana. Eu peguei essa declaração porque uma das palavras principais nela é marginalização. Lugar que muitas das escritoras que nós citamos hoje estão ou já estiveram por muito tempo. E esse bloco é onde a gente fala sobre os agouros disso, mas ainda mais importante, tentar formular ideias de como modificar isso. Porque simplesmente, se a gente para pra pensar, das escritoras que eu citei, pelo menos, 2 não estão publicadas no Brasil no momento. E são mulheres que possuem grandes influências em seus países e na América Latina como um todo, porém não estão publicadas no Brasil. Seria importante nós termos essas publicações. Nós não temos publicações de autoras negras argentinas rodando pelo mundo. Mais um exemplo da marginalização. Nós temos pouquíssimos exemplos de poetas argentinas vivas, de escritoras de ficção argentinas vivas, negras, publicando pelo mundo. Não querendo te cortar, mas às vezes, principalmente por causa disso, eu perco muito fé no mundo que a gente está vivendo. Bem-vinda ao meu clube. Como diria Dan Ha, né, que ele é o pai do afrofuturismo, mas ele fala muito sobre
ter sido abduzido por extraterrestres e ter ido para um mundo, um planeta diferente, onde o povo negro não sofria. Então, essa era a missão dele na Terra, tirar o povo preto daqui. E, cara, eu penso que como eu queria que ele tivesse certo e como eu queria que isso realmente existisse. Porque chega um momento em que a gente é tudo. A gente tem todos os títulos, tem todos os... temos todas as formações acadêmicas e tudo que precisa para as pessoas nos verem com os olhos que elas acham que precisam nos ver para sermos aceitos e ainda assim não somos. Então, ver mulheres tão incríveis que falam em suas obras de coisas que são tão reais e vivas, né, por tantas pessoas no mundo inteiro, é muito triste não ver que não tem visibilidade. É, editoras aí postando homens brancos velhos que já morreram há anos, editando e reeditando suas histórias, que muitas delas sem nenhuma representatividade, a maioria racista e tudo mais, e nunca se olha para as mulheres vivas ou mortas, mulheres pretas que falam sobre temas tão importantes e têm sabedorias tão infinitas. Então, realmente, eu já perdi um pouco de fé no mundo que a gente exige. E se eu tenho fé, o que me resta dessa fé ainda são as mulheres que estão lutando todos os dias pelos nossos direitos, assim como a gente não fica calado, a gente vai lá, a gente luta também. Mas mulheres essas que estão em congressos, em política, em cargos altos de poder, que realmente podem fazer a diferença, mulheres essas pretas, pessoas pretas, no geral, que lutam todos os dias e são um pouco da nossa âncora pra gente aqui que tá no menorzinho não desistir também, porque senão já teríamos perdido fé e eles já teriam ganhado, porque é isso que eles querem. Eles querem, mesmo a gente ressurgindo todo dia, eles continuam colocando para baixo, continuam fazendo com que nossas obras, com que as coisas que fazemos pareçam não importar, mas a gente sabe que importa. Então, nesse caso, principalmente delas não estarem publicadas, principalmente no Brasil, é um absurdo. E aí essas mesmas editoras que poderiam estar fazendo isso, não estão. Eu lembro muito que quando eu entrevistei o Volpe, ele falou que ele abriu a Escureceu justamente para trazer autores que ninguém olha. Autores pretos que ninguém olha, autores pretos que mesmo que já morreram, têm histórias incríveis, que têm obras assim magníficas e ninguém olha para eles. E ninguém sequer pesquisa e sabe que existem. Então, quando ele criou a editora dele, Escureceu, era justamente para isso e principalmente para bater na porta de editoras grandes e falar: olha o que temos aqui, por que vocês não estão publicando? Foi uma forma de ressurreição, né? Para muitos dos nossos ancestrais que foram apagados pela marginalização que eles sofreram durante tantos anos. Sim. A Angela Davis diz que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, né? Então, ver tantas mulheres negras passadas para esse lugar onde não existe fé de que elas vão ser publicadas, não existe fé de que elas vão ser emancipadas como merecem, não existe fé de que elas vão ser vistas como merecem, reconhecidas enquanto vivas, realmente desanima pra caraca. Demais, demais. E precisa ser uma mulher como Angela Davis, ter o nível de fama que ela tem para Bell Hooks, para ter um pouco assim do conhecimento no mundo. Mas eu lembro, se não foi ela, eu lembro, alguma autora falou, vocês... eu vi em algum lugar esses dias da autora falando, vocês idolatram tanto, né, as autoras. É a Angela, sim. É a Angela. É a Angela, né? Pronto. E temos esqueci o nome da outra autora que é brasileira. E você tem a tal autora e tudo mais. Lélia Gonzalez. Isso, perfeito, perfeito. Eu sou péssima com o nome, então muito tá obrigada. Tudo bem, tá tudo bem. E é exatamente isso. Ela tá certíssima. A gente tem no Brasil e no mundo afora mulheres incríveis. E que, graças a Deus, por causa até da Ângela, também tomaram a atitude, né, de falar, não, eu vou continuar lutando, eu vou conseguir realizar isso, e realizam e nos inspiram a fazer igual. Sim. Então, já partindo para a ideia de como modificar
esse quadro, né, horroroso que nós temos, que se a gente começar a calcular isso por números, a gente vai chorar. Com certeza. Então, a gente não pensa só nessas mulheres que você citou anteriormente, que estão na política, como a Margareth Menezes, como ministra da Cultura, como a Erika Hilton, como deputada federal, como a Aniele Franco, como ministra da Igualdade Racial, como o próprio Silvio de Almeida, como ministro dos Direitos Humanos, trabalhando em outra vertente, mas permitindo que pessoas pretas, como ele, nós, consigamos sobreviver para escrever, né? Porque para escrever é necessário sobreviver primeiro. E é isso que as pessoas não falam, né? Exato. Não é sobreviver, é porque amanhã alguma coisa. Não, é sobreviver quando você vai comprar um pão. É sobreviver de você sair de casa para trabalhar e vai voltar vivo. Porque a bala não é perdida, né? Ela é achada, principalmente pra gente que mora em comunidade. Então, é sobreviver real para realizar os sonhos, tentar escrever, ter uma vida digna e muitas outras coisas, né? Sim, e não lembrando só dessas pessoas que estão na política intercedendo por nós a partir das eleições e dos governos executivos e legislativos, nós lembrarmos também um pouco de nós, da nossa importância enquanto influenciadoras de mídia para relembrar a existência dessas mulheres que foram citadas aqui e de outras que ainda não foram citadas. Porque sem a gente, o que é que vai ser esse povo? Porque já é difícil eles escutarem a gente. Imagina se a gente não fala. Que bom que nós estamos falando. Que bom que nós ainda estamos botando a nossa cara a tapa. Que bom que ainda existem pessoas como nós duas, a Maria de Freitas, a Sugla Guiano, que era pra estar aqui, não esteve, a Daiane, a Dayara Books, a D Book, que, se não me engano, também é do teu estado. Então, assim... Sim. Então, assim, a gente... Nós estamos aqui, nós, enquanto mulheres negras que somos influenciadoras digitais da literatura, nós estamos aqui por um motivo. Nós temos uma razão, nós temos um papel nessa história. É lembrar pro mundo que as nossas ancestrais existiram. E que existem muitas escritoras vivas, negras, boas, que precisam ser lidas. Com certeza. Porque a gente se movimentando para ter conversas como essas, a gente se movimentando para gravar vídeo, a gente se movimentando para poder fazer conteúdo, a gente lembra as editoras que elas precisam ser publicadas. Porque, na real, se a gente não faz o algoritmo desses caras, esses caras não vendem sem a gente mais. Sim. Então, a gente tem que lembrar para esses caras que a gente importa, que os nossos corpos importam, e por isso eles precisam ser publicados. Essa é uma das movimentações, algumas das movimentações que a gente pode fazer para modificar esse quadro escroto que a gente tem nessa história. Mas existem outros tipos de ações, e essas incluem o que os leitores podem fazer também para que o amanhã seja melhor do que o hoje. A gente sempre pensa num amanhã futurista que seja mais confortável à nossa pele. Então a gente tem que pensar em vocês, leitores, que estão nos ouvindo hoje. Lembre-se de apresentar para os seus amigos todas essas que nós citamos aqui e todas as que vocês conhecem e nós não citamos. Lembrem de chamar os amigos de vocês e falar assim: olha, você já leu uma autora negra hoje? Já tem quantas autoras negras na tua TBR? Não espera chegar novembro, pelo amor de Santo Cristo. Por favor. Não faz isso com a gente. Nem o Júlio, né? Nem o Júlio. Assim, ó, vocês só vão ganhar dinheiro, só vai ser visto esse daqui. O resto ninguém quer. Por favor, deem atenção para as influenciadoras que estão falando sobre isso o tempo inteiro, porque a gente está o tempo todo trabalhando para que vocês se lembrem de que a gente existe. E vocês têm essa mania feia, horrorosa, de só dar atenção pra gente em momentos extremamente específicos. Isso é horroroso, tá? Isso não é bonito, não. Não é bonito isso. Eu, como carioca, tenho, assim, a sorte
de ter nascido num local onde tá uma centralização de muitos espaços culturais afro-brasileiros. Então, assim, dá pra perceber que a casa Conceição Evaristo foi inaugurada no Rio de Janeiro. Sim. O Museu do Caso Vaz Longo, onde a gente tem grande parte da história preservada do romance que é contado pela Eliana Alves Cruz, é aqui no Rio. Então, assim, a gente teve uma exposição há pouquíssimo tempo atrás, que ela foi fechada, do livro Um Defeito de Cor. Então, assim, que ficou muito, muito, muito tempo no museu aqui dentro do Rio também. E nós vamos ter uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, que é a Portela, fazendo um samba enredo sobre Um Defeito de Cor no Carnaval de 2024. Então, isso eu estou citando agora, mas fora os inúmeros enredos literários que já vieram à luz pelas escolas de samba do Rio de Janeiro de mulheres negras que viveram ao redor do Brasil. Então, assim, eu tive a sorte de nascer nesse lugar. E a representação que eu trago desse lugar de fala carioca, periférico que eu vivo, é que vocês se lembrem que muitas das escritoras que vocês vangloriam hoje estão nas favelas. Ou estiveram nas favelas. Carolina Maria de Jesus era uma favelada. E hoje ela é matéria obrigatória para uma cambada de vestibular. Então, cabe a gente se perguntar o porquê que poucas editoras grandes ou pequenas estão olhando pouco para a favela. Não estou falando só da favela do Rio, não. Estou falando das favelas que são espalhadas pelo Brasil inteiro. E vale adicionar também que são essas mesmas mulheres que fazem a gente também sonhar. Sim. Que fazem a gente persistir. Sim. Então, que a gente sobreviva. Que acima de tudo a gente sobreviva e conte com o apoio de vocês, ouvintes, leitores, para conseguir seguir nessa missão que é de emancipar e relembrar. Mulheres negras vivas estão escrevendo. Merecem ser lidas, merecem ser reverenciadas em vida. Vamos parar com essa mania feia de reverenciar a gente quando a gente morre. Tá? Porque a gente não vai estar aqui para receber as glórias. Então reverencie enquanto estivermos vivas. É isso, obrigada. Eu encerro o programa por aqui. Eu agradeço a audiência de todas hoje. Eu vejo vocês na semana que vem. Até lá e tchau. Tchau, gente. Obrigada por nos ouvir. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.